As imagens feitas por drones começaram como uma forma simples de registrar paisagens bonitas, praias incríveis e montanhas vistas de cima. Mas, com o tempo, essas câmeras voadoras passaram a capturar cenas tão absurdas que parecem ter saído direto de um filme de ficção. De encontros raríssimos com animais selvagens, até mistérios no céu, desastres naturais, lugares escondidos e acontecimentos que ninguém acreditaria sem vídeo, os drones estão mostrando um lado do mundo que quase nunca vemos. E não são só os drones. Câmeras de segurança, câmeras de carros e equipamentos de vigilância também estão registrando momentos estranhos, assustadores, emocionantes e completamente inesperados. Então prepare-se, porque algumas dessas cenas parecem reais demais para serem inventadas e bizarras demais para terem acontecido. Número 1. Primeiras imagens de um filhote recém-nascido de tubarão branco. Segure firme, porque um drone acabou registrando algo que deixou especialistas em vida marinha completamente animados. Pela primeira vez, talvez estejamos vendo imagens de um filhote recém-nascido de tubarão branco aparecendo na superfície do oceano. E não estamos falando de qualquer tubarãozinho. Pesquisadores acreditam que esse pequeno animal tinha apenas algumas horas de vida. Ele apareceu com o corpo ainda muito claro e com uma nadadeira dorsal arredondada, uma característica típica de um filhote muito jovem. O fotógrafo de vida selvagem Carlos Gauna e o biólogo Philip Stearns, da Universidade da Califórnia em Riverside, estavam no lugar certo, na hora certa, perto da costa da Califórnia, quando conseguiram registrar esse momento extremamente raro. No começo, eles pensaram que poderia ser um tubarão albino, por causa da coloração incomum. Mas, conforme observaram melhor, perceberam que provavelmente se tratava de um recém-nascido, ainda perdendo uma camada esbranquiçada do corpo. Essa descoberta se tornou um marco importante para a ciência dos tubarões e para os esforços de conservação da espécie. Quem diria que um bebê tubarão poderia causar tanta agitação no mundo científico? Número 2. Objeto misterioso registrado sobre Nevada. Durante uma filmagem comum no norte de Nevada, um drone acabou capturando algo que parecia estar completamente fora deste mundo. Depois de um longo dia de gravações, a equipe revisou as imagens e percebeu um objeto não identificado atravessando a tela em uma velocidade absurda. Segundo a análise feita por quem registrou o vídeo, aquilo teria percorrido cerca de 5,6 quilômetros em apenas um segundo. A velocidade era tão extrema que, em teoria, algo assim deveria produzir um estrondo sônico. Mesmo assim, não houve nenhum som perceptível. O drone estava a vários quilômetros de distância do ponto onde o objeto apareceu pela primeira vez, mas ainda assim, o registro ficou claro o bastante para deixar todo mundo intrigado. A forma e o movimento lembravam aeronaves militares avançadas, como aquelas que aparecem em reportagens e documentários, só que em um nível ainda mais estranho. No início, a equipe ficou com receio de divulgar as imagens. Eles não sabiam exatamente o que tinham capturado e temiam a reação das pessoas. Mas, depois de mostrar o vídeo para amigos e familiares, todos ficaram tão impressionados que eles decidiram compartilhar a gravação com o mundo. Número 3. O Homem do Buraco. Um drone registrou certa vez uma cena impressionante e quase assombrosa no coração da floresta amazônica. Nas imagens, um homem solitário aparece cortando uma árvore no meio da mata. Mas aquele não era apenas um homem vivendo isolado. Ele ficou conhecido como o Homem do Buraco, o último sobrevivente de seu povo. O apelido veio de um hábito marcante dele: cavar buracos profundos. Alguns desses buracos eram preparados com estacas, provavelmente para capturar animais. Outros ficavam dentro de abrigos, talvez como forma de proteção contra ameaças. Esse homem viveu completamente sozinho por décadas. Ele era o único sobrevivente de sua tribo, depois que o restante de seu povo acabou vítima de ataques em um capítulo sombrio da história brasileira. Mesmo cercado por pressões externas, ele conseguiu evitar contato com o mundo de fora por muitos anos, permanecendo escondido nas profundezas da floresta. Anos depois da captura dessas imagens feitas por drone, ele acabou encontrado sem vida. Com isso, terminou também a história conhecida de seu povo. Aquele momento se tornou triste e simbólico, porque sua morte representou o desaparecimento definitivo de uma cultura inteira. Número 4. Queda rara de 2 chifres ao mesmo tempo. O homem da floresta, Derek Burgoyne, estava pilotando seu drone tranquilamente perto de Juniper, em New Brunswick, no Canadá, quando encontrou 3 alces machos. Entre os 3, apenas um ainda mantinha os 2 chifres na cabeça. Então, de repente, Derek viu uma cena raríssima. Um dos alces balançou o corpo e perdeu os 2 chifres ao mesmo tempo. Isso é muito incomum, porque os alces normalmente derrubam um chifre primeiro e só perdem o outro algum tempo depois. Em alguns casos, esse processo pode se estender por semanas. A cena se mostrou tão inesperada que pareceu quase ensaiada pela natureza. E claro, depois de testemunhar algo assim,
Derek seguiu o rastro para encontrar os chifres caídos. Afinal, quem não gostaria de guardar uma lembrança tão rara de um momento desses? Número 5. A grande perseguição das baleias jubarte. Imagine registrar 15 baleias jubarte machos em uma perseguição intensa nas águas de Queensland, na Austrália. Isso não é apenas uma observação comum de baleias. É uma disputa cheia de energia, movimento e competição. Esse espetáculo natural é conhecido como corrida de acasalamento. Normalmente, baleias jubarte nadam em pequenos grupos de 2 ou 3. Mas durante a temporada de migração e reprodução, as coisas mudam bastante. Os machos podem competir de forma impressionante para acompanhar uma fêmea. Imagens de drone feitas entre os dias 20 e 21 de setembro mostram esses gigantes do mar seguindo uma única fêmea em uma perseguição dramática. A grande dúvida é, será que ela está conduzindo o grupo? Ou os machos estão tentando alcançá-la a qualquer custo? De qualquer forma, cada virada, cada mergulho e cada enorme respingo fazem parte dessa competição natural. É como assistir a uma corrida épica acontecendo no oceano, só que com animais de dezenas de toneladas disputando a atenção. Número 6. Escalada em uma torre de transmissão de 457 metros. Você já imaginou como seria subir em uma torre de transmissão com cerca de 457 metros de altura? Graças a imagens impressionantes, dá para ter uma noção bem próxima dessa experiência. Escalar estruturas gigantes como essa não é tarefa para qualquer pessoa. Normalmente, esse trabalho é feito por profissionais treinados, que encaram alturas extremas para manter antenas, canais e sistemas de comunicação funcionando. Enquanto sobem, esses trabalhadores enfrentam vento, frio, calor, equipamentos pesados e uma vista que pode deixar qualquer um tonto. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer erro em uma estrutura tão alta pode ser muito perigoso. É um trabalho de alto risco, mas também essencial. Enquanto a maioria das pessoas assiste televisão, usa rádio ou acessa serviços de comunicação sem pensar muito no assunto, existem profissionais subindo em torres enormes para garantir que tudo continue funcionando. A vista lá de cima pode ser incrível, mas definitivamente não é para quem tem medo de altura. Número 7. Caixões pendurados em penhascos na China. Você talvez não acredite no que drones revelaram no condado de Wuxi, em Chongqing, no sudoeste da China. As imagens mostraram caixões antigos literalmente pendurados nas laterais de penhascos. Sim, é exatamente isso. Esses caixões estavam posicionados em paredões rochosos íngremes, como se estivessem desafiando a gravidade. Não era um cemitério comum, daqueles que vemos no nível do chão. Era um antigo local funerário instalado no alto de forma impressionante. O mais curioso é imaginar como essas estruturas foram colocadas ali. Levar caixões até penhascos tão difíceis de acessar deve ter exigido habilidade, força, planejamento e provavelmente algum significado espiritual muito importante para aquela civilização. Esse tipo de descoberta oferece uma janela para práticas funerárias antigas e mostra como diferentes povos lidavam com a morte de formas profundamente simbólicas. E também levanta uma pergunta inevitável. Que outros segredos esses penhascos ainda podem estar escondendo? Número 8. Tornado de categoria 3 na escala Fujita melhorada destrói cidade no Kansas. Um tornado poderoso de categoria 3 na escala Fujita melhorada atingiu uma pequena cidade no Kansas, e as imagens capturaram a força assustadora da tempestade. Esse não era um tornado qualquer. Um tornado de categoria 3 na escala Fujita melhorada pode produzir ventos entre cerca de 219 e 266 km por hora. Com esse tipo de força, telhados podem ser arrancados, estruturas podem ser destruídas, e objetos pesados podem ser lançados pelo ar como se fossem leves. O tornado atravessou a região deixando um rastro de destruição e danificando quase 1000 construções. As imagens mostram o tamanho do caos provocado pela tempestade. Ruas ficaram tomadas por destroços, casas foram afetadas e a paisagem da cidade mudou completamente em poucos minutos. Mas, apesar de toda essa destruição, houve um detalhe surpreendente. Ninguém perdeu a vida. Em meio a uma situação tão intensa, a comunidade conseguiu escapar do pior. Aquela situação representou uma tragédia material enorme, mas também um exemplo impressionante de como alertas, preparação e sorte podem fazer diferença em eventos extremos. Número 9. Lagos escondidos da Islândia revelados por drone. Aurel Mana, de 34 anos, já tinha ouvido histórias sobre lagos escondidos na Islândia. Eram lugares misteriosos, pouco conhecidos e quase nunca vistos de perto. Havia apenas algumas imagens antigas, borradas e de baixa qualidade circulando por aí. Um amigo deu a ele direções vagas, e isso bastou para despertar sua curiosidade.
Aurel decidiu que precisava tentar encontrar os lagos por conta própria. Mas a jornada não se mostrou nada simples. Primeiro, ele teve que encarar uma longa viagem de carro. Depois, veio uma caminhada difícil por uma região isolada, sem garantia nenhuma de que encontraria o que procurava. Ele seguiu adiante sem saber se todo aquele esforço daria em algo. Mas no fim, valeu a pena. Quando finalmente chegou ao local, conseguiu registrar imagens aéreas impressionantes desses lagos misteriosos. Pela primeira vez, aquelas águas escondidas apareceram em filmagens claras feitas por um drone, revelando uma paisagem que parecia guardada em segredo pela própria natureza. Número 10. Igreja Dominicana Escondida reaparece no México. Na década de 1960, uma igreja dominicana no México acabou submersa depois da construção de uma represa. Desde então, ela permaneceu debaixo d'água por décadas. Normalmente, durante a estação seca, algumas partes da igreja podem aparecer rapidamente, mas uma seca severa fez algo muito mais impressionante acontecer. Com o nível da água da represa caindo para apenas 16% da capacidade normal, a igreja ressurgiu quase por completo. As imagens feitas por drone mostram a antiga construção de pedra emergindo da água como se estivesse voltando no tempo. Mesmo depois de tantos anos submersa, a estrutura permaneceu surpreendentemente preservada. É uma visão poderosa. Uma construção histórica, engolida pela água durante décadas, aparece novamente diante das câmeras, lembrando que alguns lugares simplesmente não desaparecem. Eles apenas ficam escondidos, esperando as condições certas para serem vistos outra vez. Número 11. A mão que apareceu do nada. Enquanto exploravam as profundezas do mar da Groenlândia em um pequeno submarino, dois exploradores viveram um encontro que parecia tirado de um filme de ficção científica. Um deles estava filmando dentro da cabine quando, de repente, uma mão branca e estranha, com dedos parecendo unidos por membranas, apareceu pressionada contra o vidro atrás dele. Quando o explorador se virou, viu rapidamente uma figura escura se afastando em direção à escuridão do mar profundo. O Dr. Thorsten Schmidt, geólogo marinho que estava a bordo, descreveu a experiência como se tivesse encarado uma forma de inteligência diferente, mas ao mesmo tempo assustadoramente parecida conosco. Para deixar tudo ainda mais intrigante, um especialista que havia analisado restos semelhantes encontrados na África do Sul afirmou acreditar que poderia se tratar da mesma espécie. O encontro deixou uma pergunta enorme no ar. O que mais pode estar escondido nas profundezas do oceano, longe dos nossos olhos? Número 12. Drone ajuda a encontrar mulher desaparecida. Esta é uma história emocionante que aconteceu em Asheboro, na Carolina do Norte. Uma mulher de 81 anos, que vivia com demência, desapareceu em uma manhã de domingo. Assim que perceberam a situação, as equipes de busca entraram em ação. Policiais e uma unidade com cão farejador começaram a procurar pela região, mas logo encontraram dificuldades. O terreno era complicado e havia um enorme milharal ao redor da área, o que tornava a busca muito mais difícil a partir do solo. Nesse momento, o drone do departamento entrou em cena. Voando por cima da plantação, ele conseguiu observar uma área muito maior em pouco tempo, e não demorou para que a câmera identificasse algo importante: a jaqueta roxa da mulher aparecendo no meio do campo. Graças ao drone, os agentes conseguiram localizá-la rapidamente e levá-la de volta em segurança. Nesse caso, a tecnologia não registrou apenas uma cena impressionante. Ela ajudou diretamente a salvar uma vida. Número 13. Incêndio trágico em casamento em Mossul. Em um momento profundamente triste, imagens de drone divulgadas após o dia 27 de setembro de 2023 mostraram uma cena devastadora durante um casamento em Mossul. O vídeo mostra um incêndio começando enquanto os noivos dançavam, transformando um momento que deveria ser de alegria em uma situação de pânico. As chamas surgiram no salão de festas Al-Haytan, no distrito de Al-Hamdaniya, e se espalharam muito rapidamente. Infelizmente, quase 100 pessoas perderam a vida e cerca de 500 ficaram feridas. O salão estava lotado, com aproximadamente 800 convidados. Então é possível imaginar o desespero quando todos tentaram sair ao mesmo tempo. Relatos apontaram que fogos de artifício, velas e outros materiais inflamáveis usados durante a celebração contribuíram para o início e a rápida propagação do fogo. As imagens deixam claro como uma situação pode sair de controle em segundos, tornando esse episódio ainda mais doloroso. Número 14. O ciclone de renas. Um drone capturou uma cena quase hipnotizante. Um enorme rebanho de renas se movendo em círculo, formando algo parecido com um ciclone vivo. Nas imagens, os animais giram em um grupo tão fechado que parecem estar criando um redemoinho no chão. O movimento coletivo é impressionante, porque cada rena acompanha a outra de forma sincronizada,
criando um padrão natural que parece coreografado. Esse comportamento pode ajudar o grupo a se proteger, dificultando a aproximação de predadores e mantendo os indivíduos mais vulneráveis no centro. Visto de cima, porém, o efeito é simplesmente espetacular. É uma daquelas cenas que mostram como a natureza pode ser organizada, poderosa e visualmente surpreendente ao mesmo tempo. Número 15. Crocodilo e cachorro em encontro perigoso na praia. Um cachorro caminhava tranquilamente por uma praia ensolarada em Queensland, com o rabo abanando e aproveitando o clima relaxado. Tudo parecia normal, mas a poucos metros dali, um crocodilo estava parado na água rasa, observando atentamente. O réptil, grande e paciente, permanecia quase imóvel, escondido o bastante para passar despercebido. O cachorro, completamente alheio ao perigo, continuava farejando a areia e curtindo o passeio como se nada estivesse acontecendo. Crocodilos são predadores conhecidos pela discrição. Eles podem esperar por longos períodos e, quando decidem atacar, conseguem se mover com velocidade surpreendente em curtas distâncias. Felizmente, nesse caso, o crocodilo não avançou. O cachorro acabou se afastando e retornou em segurança, sem fazer ideia de quão perto esteve de um encontro extremamente perigoso. Número 16. Cavaleiro Fantasma visto em Castelo Histórico. Tom Arnold estava pilotando seu drone sobre o castelo de Berkeley, em Gloucestershire, quando algo completamente inesperado apareceu nas imagens. Enquanto registrava o local histórico, ele percebeu uma forma borrada que parecia muito com um homem montado em um cavalo atravessando o pátio. Pouco depois, o drone perdeu conexão de forma repentina e deixou de responder aos comandos. Tom então apertou rapidamente o botão de retorno automático para casa e conseguiu trazer o equipamento de volta. Mais tarde, ao revisar a gravação, ele ficou impressionado. Ao aproximar a imagem e voltar o vídeo algumas vezes, viu novamente a figura estranha se movendo pelo pátio, como se um cavaleiro fantasmagórico estivesse passando pelo castelo. Tom, que trabalha com tecnologia em produção de televisão e ainda era iniciante no uso de drones, não conseguiu encontrar uma explicação clara. Ele verificou os dados do voo, mas nada parecia justificar aquela aparição. E segundo ele, essa não era sua primeira experiência com algo paranormal. Número 17. O cemitério de automóveis. Enquanto alguém pilotava um drone sobre uma área rural nos Estados Unidos, algo que parecia saído de um filme pós-apocalíptico apareceu nas imagens. Um enorme cemitério de automóveis. Havia centenas de carros abandonados, parados no meio do mato, enferrujando lentamente sob camadas de vegetação. Alguns pareciam modelos antigos e clássicos. Outros eram veículos mais recentes, mas todos tinham algo em comum. Acabaram deixados para trás. Vistos de cima, os carros formavam um cenário estranho e melancólico. A natureza estava retomando o espaço. Aos poucos, com plantas crescendo ao redor, por baixo e até sobre os veículos. É o tipo de lugar que desperta muitas perguntas. Quem deixou todos aqueles carros ali? Por que nunca foram removidos? E quantas histórias esquecidas estão presas dentro de cada veículo enferrujado? Número 18. Drone registra um mar de flamingos. Você já viu uma imagem de drone tão impressionante que precisou olhar 2 vezes para entender o que estava acontecendo? Exatamente isso aconteceu com uma gravação feita no Quênia. À primeira vista, parecia que a câmera estava mostrando milhares de bolinhas coloridas flutuando na água. Mas, olhando com atenção, dava para perceber que eram flamingos. E não eram poucos. A cena mostrava uma quantidade gigantesca, estimada em cerca de 30 milhões de aves. Os pontos cor-de-rosa espalhados pela paisagem criavam um efeito surreal. De longe, parecia quase uma ilusão visual. De perto, era uma explosão de cor, movimento e vida. A cena transformava completamente o ambiente, como se a natureza tivesse organizado uma enorme festa rosa e simplesmente esquecido de mandar os convites. E para deixar tudo ainda mais bonito, outro registro feito por drone mostrou flamingos levantando voo e formando padrões no ar. É uma daquelas imagens que parecem irreais, mas são totalmente naturais. Número 19. O lago em forma perfeita de crescente. Você já viu um lago que parece ter sido desenhado pela própria natureza com instrumentos de precisão? Uma filmagem feita na região do Estado Livre, perto de Bloemfontein, na África do Sul, mostra um lago com uma formação em meia-lua tão perfeita que parece ter sido traçada com um compasso. Visto do alto, o formato é impressionante. A curva da água acompanha uma linha suave e elegante, criando uma paisagem quase artística. É o tipo de detalhe que talvez passasse despercebido por alguém caminhando no chão, mas que ganha outra dimensão quando visto por um drone. Essa é uma das grandes vantagens das imagens aéreas. Elas revelam padrões, formas e surpresas escondidas em paisagens aparentemente comuns. E agora, depois de voar alto com drones e ver cenas absurdas do céu, é hora de descer para o nível do chão.
porque câmeras de segurança também capturam momentos inesperados, assustadores e inacreditáveis. Número 21. Confusão fantasmagórica registrada por câmera de segurança. Nas primeiras horas do dia 1º de novembro de 2012, algo muito estranho aconteceu no Castlefield House, em Manchester. Enquanto a equipe de segurança alternava entre as câmeras do prédio, eles viram a maçaneta de uma porta, na câmera 3, começar a se mexer sozinha. Aquilo já seria estranho o suficiente, mas a situação piorou rapidamente. Outra câmera capturou uma figura fantasmagórica, adicionando uma nova camada de medo ao que estava acontecendo. Logo depois, uma cadeira de escritório deslizou para fora do lugar, como se alguém invisível estivesse empurrando. Em seguida, os computadores começaram a piscar e falhar, ligando e desligando como se estivessem fora de controle. A maçaneta continuou se movendo, agora de forma ainda mais intensa, como se algo tentasse abrir a porta desesperadamente. Ao mesmo tempo, outras câmeras mostraram gavetas de armários abrindo e fechando sozinhas, enquanto papéis se espalhavam pelo ambiente. O momento final se mostrou ainda mais assustador. A porta se abriu e fechou sozinha, deixando os seguranças completamente sem reação. Até hoje, muita gente se pergunta se aquilo era uma falha técnica, uma pegadinha muito elaborada ou algo realmente inexplicável. Número 22. Fuga de prisão com helicóptero registrada por câmeras. Em 2013, dois detentos, Danny Provençal e Benjamin Udon Barbeau, protagonizaram uma fuga ousada do Centro de Detenção de Saint-Jérôme, em Quebec, no Canadá. E o mais impressionante é que tudo aconteceu diante das câmeras de segurança. Os cúmplices dos dois não apareceram apenas com um plano inteligente. Eles sequestraram um helicóptero e obrigaram o piloto a pousar no telhado da prisão. Sim, um helicóptero pousando em cima de um presídio. Parece cena de filme de ação, mas aconteceu de verdade. Quando a aeronave chegou, Danny e Benjamin subiram por uma corda pendurada no helicóptero. A cena se mostrou tensa e arriscada, e as câmeras registraram a fuga dramática do início ao fim. Depois, o vídeo chegou até o tribunal. Udon Barbeau enfrentava acusações graves, e as imagens da fuga apareceram durante o julgamento. Dá para imaginar o impacto no tribunal quando todos assistiram a uma fuga tão cinematográfica acontecendo em plena vida real. Número 23. O carro fantasma da Rússia. Um dia comum em uma estrada na Rússia acabou se transformando em um momento assustador. A câmera instalada no painel de um carro registrou um acidente que parecia desafiar a lógica. Do nada, um veículo misterioso apareceu no meio da via, como se tivesse surgido do ar. Em um segundo, não havia nada ali. No instante seguinte, o carro estava presente e causou uma batida repentina. As imagens são tão estranhas que muita gente começou a chamar o veículo de carro fantasma. Ele parecia ter saído de um universo paralelo, aparecendo no ponto exato onde não deveria haver nada. Depois da colisão, a confusão surgiu imediatamente. O motorista ficou sem entender o que tinha acontecido, e quem assistiu ao vídeo começou a debater possíveis explicações. Teria sido um truque de perspectiva? Uma falha da câmera? Um veículo que estava escondido em um ponto cego? Ou será que havia algo mais estranho por trás daquilo? Seja qual for a resposta, não é todo dia que uma câmera registra um acidente com um carro que parece surgir do nada. Número 24. Mulher em comportamento estranho em supermercado chinês. No meio de um supermercado na China, uma mulher largou repentinamente os produtos que segurava e começou a agir de forma perturbadora. Ela inclinava a cabeça para trás, curvava o corpo repetidamente e emitia sons estranhos, como se estivesse em transe. Quando uma pessoa tentou ajudá-la, a mulher reagiu com gritos e resistiu com força. A situação chamou a atenção de todos ao redor, deixando clientes e funcionários assustados e sem saber o que fazer. Então, em uma virada dramática, um homem que estava por perto entrou em cena. Ele tentou contê-la e realizou um ritual de exorcismo ali mesmo, diante das câmeras e das testemunhas. Depois da intervenção, a mulher pareceu se acalmar. Mesmo assim, quem presenciou a cena ficou completamente confuso. Para alguns, tudo pareceu um episódio espiritual. Para outros, poderia ter sido uma crise médica ou psicológica. Mas o vídeo deixou muitas perguntas no ar. Número 25. Homem enfrenta urso para proteger os cães. Um homem estava tranquilamente em seu pátio quando um urso negro pulou por cima de um pequeno portão e avançou em direção aos cães dele. Sem pensar duas vezes, o homem reagiu. Ele se colocou entre o animal selvagem e seus animais de estimação, empurrando o urso para afastá-lo. A situação se mostrou rápida, intensa e muito perigosa. Durante o confronto, ele sofreu alguns ferimentos perfurantes, mas felizmente não precisou ser levado de ambulância. Mesmo assim,
O susto se mostrou enorme. É preciso muita coragem para encarar um urso negro em uma situação dessas. A reação dele mostrou até onde algumas pessoas seguem para proteger seus animais de estimação. Número 26. Imagens assustadoras em Gettysburg. Enquanto dirigia pelo campo de batalha da Guerra Civil em Gettysburg, na Pensilvânia, Greg Ewing registrou algo assustador com sua câmera. Nas imagens, figuras estranhas parecem atravessar um campo, como se fossem aparições fantasmagóricas correndo pela área. Gettysburg não é apenas um local histórico importante. Também é conhecido por sua fama de lugar assombrado. Muitas pessoas consideram a região uma das áreas mais marcadas por relatos paranormais nos Estados Unidos, principalmente por causa da batalha sangrenta que aconteceu ali em 1863. Durante 3 dias intensos, forças da União e da Confederação se enfrentaram. Cerca de 51 mil soldados acabaram mortos, feridos, capturados ou dados como desaparecidos. E milhares de cavalos também morreram durante o conflito. A escala da batalha e o sofrimento vivido ali transformaram Gettysburg em um dos locais mais associados a aparições e histórias de fantasmas. Por isso, quando Greg registrou aquelas figuras cruzando o campo, muita gente sentiu arrepios. Número 27. Homem aparentemente se teletransporta no Japão. No Japão, uma câmera de segurança registrou uma cena que deixou muita gente sem explicação. Um homem parece simplesmente aparecer no meio da rua de uma hora para outra. Em um momento, ele não está em lugar nenhum. No instante seguinte, surge na via e atravessa rapidamente, como se tivesse sido colocado ali de repente. O vídeo gerou várias teorias. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser algum truque de câmera ou um erro de compressão na imagem. Outras brincaram dizendo que parecia uma falha na Matrix. Também houve quem imaginasse algum tipo de tecnologia avançada, embora isso pareça bastante improvável. Seja qual for a explicação, o registro é curioso. É uma daquelas cenas curtas que parecem simples, mas fazem todo mundo voltar o vídeo várias vezes tentando entender o que realmente aconteceu. Número 28. Cachorro corajoso expulsa urso do quintal. Em uma cena digna de herói, um cachorro decidiu proteger sua casa quando viu um urso negro causando confusão no quintal de um vizinho. O cão não hesitou. Ele correu direto na direção do invasor, latindo com força e avançando para afastar o animal. Mesmo sendo muito menor que o urso, o cachorro mostrou uma coragem impressionante. Com uma sequência de latidos e investidas, o cão conseguiu fazer o urso recuar e sair do quintal. A cena mostra que, às vezes, tamanho não é tudo. Não é todo dia que vemos um cachorro enfrentando um urso, mas esse pequeno protetor provou que até os heróis mais improváveis podem fazer uma grande diferença. Número 29. Cachorro fantasma brinca no quintal. Você já pensou que seu quintal poderia receber visitantes de outro mundo? Jake DeMarco, um pai de Melbourne, certamente não imaginava isso até conferir as imagens de sua câmera de segurança. No vídeo, o cachorro dele, Ryder, aparece brincando com o que parecia ser outro cão branco e misterioso. O problema é que o quintal era cercado por uma cerca alta, com cerca de 2 metros e 40 centímetros, o que tornava muito difícil a entrada de outro animal. Quando Jake viu a gravação, correu para fora esperando encontrar o suposto invasor. Mas, quando chegou ao quintal, o cachorro branco havia desaparecido completamente, sem deixar sinal. A cena dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser um animal real que conseguiu entrar e sair de alguma forma. Outras acharam que a imagem parecia uma aparição fantasmagórica. Seja qual for a verdade, o vídeo deixou muita gente imaginando que tipo de visitantes podem aparecer quando ninguém está olhando. Número 30. A casa aparentemente assombrada. Uma menina estava em casa, brincando com sua boneca, em uma cena totalmente comum. Havia outra boneca a poucos metros dela, e tudo parecia tranquilo. Então, sem aviso, a cabeça da outra boneca começou a se mover lentamente de um lado para o outro, como se estivesse fazendo uma pequena dança assustadora. A menina, sem perceber nada, continuou brincando normalmente. Mais tarde, a situação ficou ainda mais estranha. A garota estava em outro cômodo, desenhando em uma mesa, quando os papéis começaram a se levantar e se mover sozinhos. Assustada, ela saiu correndo. Quando tentou voltar, parecia que a própria casa tinha ganhado vida. Papéis e outros objetos começaram a voar pelo ambiente, e até a mesa se mexeu. A cena inteira parecia saída de um filme de terror, mas apareceu registrada como se fosse apenas mais um dia dentro daquela casa. Número 31. Gata heroína salva criança. Aqui está uma história emocionante. O pequeno Jeremy, de apenas 4 anos, estava brincando quando o cachorro de um vizinho avançou contra ele. Nesse momento, Tara, a gata da família, entrou em ação. Sem hesitar, ela correu na direção do cachorro e pulou sobre ele para afastá-lo do menino. A reação se mostrou rápida, corajosa e surpreendente.
A mãe de Jeremy ouviu a confusão e correu imediatamente para ajudar. Ela verificou se o filho estava bem e depois tomou providências para prender o cachorro com segurança no quintal. Tara se tornou famosa por esse ato de proteção. Afinal, não é todo dia que uma gata enfrenta um cachorro maior para defender uma criança. Nesse caso, ela provou que coragem pode surgir em qualquer tamanho, e também em forma de felino. Número 32. Lula gigante filmada viva. Registro uma lula gigante viva em vídeo é algo extremamente raro. Normalmente, essas criaturas enormes só aparecem quando são encontradas já sem vida, trazidas para a praia ou presas em redes. Mas ver uma lula gigante viva, nadando em seu ambiente natural, é outra história. É como encontrar uma criatura lendária em plena realidade. Mergulhadores japoneses conseguiram capturar imagens incríveis desse gigante do mar. Esses animais geralmente vivem em áreas muito profundas e escuras do oceano, longe da luz e longe dos humanos. Por isso, encontros diretos são raríssimos. A gravação oferece uma visão impressionante de um animal que, durante muito tempo, acabou tratado quase como mito. Ver uma lula gigante se movendo viva no oceano é um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre as profundezas do planeta. Número 33. Suposta aparição alienígena em Lurim. Uma câmera de segurança registrou o que parecia ser uma figura de outro mundo andando pela região tarde da noite, em Lurim. A imagem chamou atenção porque a forma do ser parecia incomum, com uma silhueta estranha e um brilho que deixou a cena ainda mais misteriosa. Os movimentos também pareceram diferentes do que normalmente se vê em pessoas ou animais. Isso alimentou ainda mais a curiosidade de quem assistiu ao vídeo. Alguns acreditam que poderia ser uma brincadeira, uma pessoa fantasiada ou apenas uma interpretação exagerada causada pela baixa qualidade da imagem. Outros, porém, começaram a considerar a possibilidade de algo mais fora do comum. O vídeo gerou bastante especulação e deixou uma pergunta no ar. Será que era apenas um mal-entendido visual? Ou havia algo realmente estranho naquela gravação? Número 34. Suposto fantasma salva uma menina. Aqui está uma cena que dá o que pensar. Imagens de câmera de segurança mostram uma menina prestes a atravessar a rua quando um veículo se aproxima em alta velocidade. De repente, uma figura escura surge do nada. Corre até a criança, segura a menina e a puxa para um lugar seguro. Logo depois, essa figura desaparece tão rapidamente quanto apareceu. O movimento se mostrou tão veloz que muita gente começou a se perguntar se aquilo poderia ter sido uma aparição sobrenatural. Outros acreditam que talvez tenha sido apenas uma pessoa muito rápida, passando pelo local no momento exato. De qualquer forma, a cena é impressionante. Ela mistura perigo, mistério e alívio em poucos segundos, criando um daqueles vídeos que fazem as pessoas discutirem por horas. Será que um fantasma realmente interferiu para salvar a menina? Ou existe uma explicação mais simples escondida por trás da gravação? Dos drones voando alto às câmeras de segurança capturando dramas inesperados no chão, a tecnologia continua nos surpreendendo. Cada registro mostra que o mundo está cheio de situações incríveis, estranhas, emocionantes e até assustadoras. Essas imagens revelam momentos que provavelmente ninguém acreditaria se não tivessem sido filmados. E talvez essa seja a parte mais fascinante. Quanto mais câmeras temos ao nosso redor, mais percebemos que a realidade pode ser tão inacreditável quanto qualquer história inventada. Então fica a pergunta: qual filmagem mais impressionante você já viu?